Você já sentiu alguma vez que os seus conhecimentos não estão sendo suficientes para você resolver os seus problemas e, ao mesmo tempo, você sentiu que as coisas poderiam ser resolvidas de um jeito diferente? Uma espécie de insatisfação com a realidade como ela se apresenta? Se a sua resposta for positiva, você com certeza é uma pessoa questionadora. E nesse caso, essa aula é para você. Que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Gustavo D'Andrea e este é o meu canal. Esta aula é sobre como lidar com problemas e encontrar as melhores soluções a partir de uma mentalidade de inovação e criatividade. E a principal referência aqui que eu estou utilizando é esse livro, A More Beautiful Question, do autor Warren Berger. Principalmente um capítulo com este título, The Surprising Power of Inquiry, que é, traduzindo livremente aqui, é o poder surpreendente do questionamento. É muito interessante esse livro e esse capítulo é a base dessa aula e a gente vai falar principalmente de uma progressão de perguntas que levam à criatividade e à inovação. Vamos dar uma olhadinha nas três principais perguntas que o Warren Berger sugere como progressão de perguntas para que você então consiga, mesmo no meio das incertezas, ter sempre uma direção para agir e procurar soluções para problemas. Já anota essas três perguntas: por quê, e se e como? São três perguntas e esse capítulo, o surpreendente poder do questionamento, nesse livro do Warren Berger que eu mostrei agora há pouco, então vai trazer essas três perguntas como uma progressão. Então anota nessa ordem por quê, e se e como. São perguntas abertas. Essas perguntas elas vão tomar uma forma diferente conforme o problema que você está buscando solução. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas perguntas e depois algumas informações adicionais sobre como trabalhar com essas perguntas para que você se direcione para um pensamento de inovação, de criatividade, uma visão, uma abordagem construtiva de resolução de problemas. E que você então consiga evitar uma mentalidade destrutiva, onde você não consegue se direcionar, onde você não consegue resolver problema nenhum, tá? Então, precisa ter essa abordagem mais direcionada e essas perguntas vão ajudar bastante. A primeira pergunta é por quê? Então, é o início, segundo Warren Berger, dos questionamentos criativos e inovadores. E ele fala nesse capítulo que há muitas pessoas que têm, inclusive, uma abordagem, uma postura de procurar problemas. Existe uma abordagem muito comum, muito difundida sobre não olhar para problemas e sim olhar para soluções. Aqui é um pouquinho diferente, é realmente procurar problemas. Isso não significa procurar criar problemas, inventar problemas só para ter problemas. Não, pelo contrário. Na verdade, obviamente, se direciona sempre para obter soluções, para melhorias, mas para obter melhorias, para alcançar soluções, para resolver problemas, você precisa então encontrar esses problemas. Então a pergunta por que para o Warren Berger é um direcionamento de busca por problemas. Então, a gente tem a questão de que nem sempre os problemas são evidentes, e algumas vezes sim, esses problemas são evidentes. Os problemas evidentes são aqueles que você sente. Então, a falta de dinheiro, a falta de produtividade, a falta de uma boa gestão do tempo. Então, todos os dias, nas tarefas que a gente precisa desenvolver, a gente percebe questões que precisam ser resolvidas. Esses são os problemas evidentes. Mas outras vezes, os problemas acabam não sendo evidentes. Então você precisa procurar com mais afinco usando essa pergunta por quê? Lembrando que tudo pode melhorar. Por isso, procurar os porquês das coisas é muito importante. A segunda pergunta, lembrando que é uma progressão, você primeiro pergunta por quê e depois você vem para a segunda pergunta, que é o e se, é a fase onde você busca possibilidades de solução.
possibilidades de mudança, possibilidades de ação, possibilidades práticas para tentar resolver aquele problema que a pergunta por quê identificou. Então, a segunda pergunta, e se o Warren Berger, ele correlaciona com a fase lá no Design Thinking, né, abordagem de design, que seria aquela busca por soluções, busca por ideias, né? A fase de geração de ideias da mentalidade de design. Ele faz essa correlação para mostrar que em outras abordagens também existe essa fase do e se. É onde se busca então gerar ideias, fazer brainstorming, procurar possíveis soluções, possibilidades de ação, possibilidades práticas, como eu falei agora há pouco, que podem, vou até ser redundante aqui, podem potencialmente, hipoteticamente, então, resolver aqueles problemas que você procurou, encontrou, anotou e sabe que precisa resolver para as coisas melhorarem. Primeira pergunta, por quê? Segunda pergunta, e se? Sempre pensando em melhorias, buscando quais são os problemas evidentes e não evidentes e procurando gerar ideias, hipóteses, possibilidades, potencialidades que podem ser aplicadas, implementadas para resolver os problemas. Mas não basta saber qual é o problema e pensar, só ter ideias, possibilidades e deixar aquelas ideias sem uma prática. Por isso, o Warren Berger sugere uma terceira pergunta, lembrando que é uma progressão de perguntas, então sucessivamente uma terceira pergunta que é o como. E é a fase de implementação, onde se tenta realizar as ideias na prática, mesmo que essa tentativa possa falhar, possa ter uma falha, possa ter um momentâneo, temporário fracasso ou insucesso, mas é importante a implementação. E para falar da correlação no Design Thinking, que o Warren Berger aqui também faz essa correlação, é a correlação com a fase de protótipo ou prototipagem, onde se criam ideias de soluções específicas para determinados problemas e se fazem testes, e aí se pode então identificar se aquela solução a partir de um protótipo vai funcionar ou não, para depois então avançar para projetos mais complexos. Então anota essas três perguntas: por quê, e se e como. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso na perspectiva do Warren Berger nesse capítulo O Surpreendente Poder do Questionamento, nesse livro que eu mostrei para vocês, que é A More Beautiful Question, aí publicado com a autoria desse autor sensacional. A propósito, pessoal, as perguntas, elas têm realmente muito poder. Eu mesmo tenho o hábito de anotar perguntas. Eu tenho um caderno, ou na verdade vários cadernos, com várias perguntas. Nem sempre eu busco respostas para essas perguntas, mas muitas vezes quando a gente consegue formular uma pergunta, um porquê, um e se, ou como vou fazer algo, ou como poderia algo ser realizado, isso já nos traz uma iluminação de ideias e nos indica um caminho para ação. A própria decisão de criar um canal como esse já é o 12º vídeo aqui do canal. Esse canal vem crescendo em visualizações, em inscritos, em comentários, em engajamento, e isso se origina de uma tarefa que eu determinei para mim mesmo, que era a tarefa e continua sendo, na verdade, a tarefa de fazer perguntas. Pode parecer uma atividade simples, até simples demais ou que não vai ter efeito nenhum, mas eu convido você para fazer essa experiência e realmente escrever perguntas, o máximo de perguntas que você puder, até mesmo perguntas que não estejam nesse padrão do porquê, e se, como, mas tenta seguir esse padrão também para você ver como as ideias se iluminam e você consegue então deixar as coisas mais claras na sua mente, organizar aquilo que você realmente quer fazer conforme o seu propósito de vida, conforme o seu plano de ação, e assim você consegue se direcionar e fazer melhorias como eu tenho conseguido fazer também. Então,
Esse exemplo do canal é um dos exemplos do que as perguntas podem fazer. As perguntas podem trazer com esse poder de iluminar as nossas ideias para um sentido de criatividade, um sentido de inovação. Acredito que sem anotar perguntas, talvez eu até poderia ter criado esse canal e criado alguns vídeos, mas talvez não da forma que eu fiz, e acredito que com as perguntas eu fiz de uma forma melhor do que poderia ter sido sem as perguntas. Pensa nessa pergunta: você acha que é efetivo manter questionamentos, ideias e não colocar em prática? Então, nesse sentido, pensa na sua resposta e agora, pensando na sua resposta, olha essa fórmula que o Warren Berger sugere no livro que eu mencionei para vocês. Questionamento mais ação é igual inovação. Essa fórmula é uma chamada de atenção do autor para dizer que só questionar não leva à inovação. Se você questionar e adicionar ação, atividade, algo positivo, né, direcionado para a prática, aí sim o caminho se direciona para a inovação. Então não basta apenas anotar perguntas, ter ideias, ficar divagando sobre possibilidades. Na verdade, fazer isso só vai te prejudicar, né? Porque aí a gente acaba ficando perdido em ideias, em possibilidades. Isso pode gerar um efeito prejudicial para a nossa saúde mental, uma ansiedade que pode até se encaminhar para uma depressão. Agora, se você adicionar o fator ação, prática, colocar em prática, aí sim essa fórmula fica completa, porque você faz perguntas, você busca problemas, questionamentos, pensa em possibilidades de ação, em implementação, e aí sim você consegue se direcionar para criatividade e inovação. Você pode estar se perguntando nesse momento o que fazer se as soluções não aparecerem. Se eu sigo essa sequência de perguntas, que são perguntas progressivas, por quê e se, como, faço perguntas, penso em possibilidades, tento implementar essas possibilidades e tudo dá errado, chega-se a fracassos, chega-se a insucessos, que eu vou destacar aqui que normalmente são insucessos e fracassos temporários. O que fazer com isso? O que fazer com essa informação? Como acreditar que essa fórmula, que essa progressão de perguntas pode dar certo? Então, o próprio Warren Berger traz um questionamento que é o seguinte: pense no processo. Existe um processo, isso faz parte de estudos, não é algo aleatório, isso é pesquisa, isso é conversa, isso é experiência de muita gente, a minha própria experiência, e você também vai fazer uma experiência com isso, de fazer esse tipo de perguntas e se direcionar para a criatividade e inovação. Isso é a noção de processo, confiar no processo, confiar na importância de uma sequência lógica de atos, de comportamentos, de direcionamentos, de reflexões que vão então sempre direcionar você para uma noção, isso é muito importante de você prestar atenção, de uma noção de próximos passos. Então, se você souber quais são os próximos passos, ou seja, o que fazer em seguida, o caminho fica muito mais fácil, você direciona a sua atividade para a prática e evita a estagnação. Importante você observar também que essa postura direcionada para a prática, direcionada para a ação, direcionada para próximos passos, mesmo que você não tenha a solução de todos os problemas, mas pelo menos você tem uma noção de processo, de progressão, e nesse caso uma progressão de perguntas, para isso ter bons resultados, a sua postura, o tom dessas perguntas precisa ser construtivo. Porque se a tonalidade dessas perguntas for destrutiva, aí você vai se direcionar para aquele tipo de pergunta. E agora o que eu faço? Ou o famoso sim, mas, que são os poréns da vida que transformam os pensamentos em pensamentos disfuncionais e colocam obstáculos entre aquilo que você quer e o objetivo realizado.
Agora, se você tiver uma postura de pergunta com um tom construtivo, aí sim essas perguntas vão ter esse sentido de criatividade, sentido de inovação. Por exemplo, eu só vou mencionar aqui uma pergunta exemplificativa: como podemos fazer as pessoas se interessarem por determinado tipo de produto? Então, imagina um problema que uma empresa possa estar enfrentando, de que as pessoas não estão comprando os produtos ou não estão contratando aqueles serviços, em vez de ter uma mentalidade destrutiva, de fazer aquele tipo de perguntas: e agora o que eu faço? Tudo vai dar errado, não tem como fazer, a gente não tem recursos, etc., ou conhecimentos para resolver aquele assunto. Então, mentalidade construtiva: como podemos fazer as pessoas se interessarem por esses produtos ou por esses serviços que estamos criando? Precisamos fazer alguma modificação? O que a gente precisa fazer? Então, esse tipo de coisa. Não precisa ficar tão tenso, né? Perguntas muito tensas. Pelo contrário, até o Warren Berger mostra, essas perguntas são perguntas abertas. Vai da sua criatividade, vai das suas anotações, vai da sua vontade de achar novas soluções e também da sua vontade de testar sem esse medo das incertezas. Então eu vou deixar uma frase aqui do Warren Berger que é a seguinte, falando inclusive de incertezas: uma das coisas mais importantes que o questionamento faz é habilitar as pessoas a pensar e agir em face das incertezas. Olha só que interessante, um processo, uma progressão de perguntas: por quê, e se e como, pensando em criatividade e inovação, olhando para esses questionamentos com um tom construtivo e não destrutivo, e aí você consegue, mesmo em meio a incertezas, saber qual é o próximo passo a ser tomado, até o momento em que você consegue ser bem-sucedido, consegue realizar e transformar a realidade para uma realidade ainda melhor, sempre pensando em melhorias. Voltando à pergunta inicial dessa aula, sabe aquele momento em que você sente que você não tem conhecimentos suficientes para mudar a realidade, para resolver problemas, mas tem uma certa insatisfação com a realidade como ela se apresenta? Então, esse é o poder do questionamento e você pode experimentar isso. Agora, se você me perguntar qual é a melhor forma de trabalhar com perguntas para potencializar os resultados, eu diria que é desenvolver o hábito de anotar. O hábito de anotar, ele é muito poderoso. Você pode usar dispositivos digitais, né, computador, tablet, celular, ou mesmo o papel. Eu uso ambos os meios, digital e o papel, né, que é o meio físico. Gosto dos dois, então isso serve para mim e funciona bem para mim. Então eu tenho o aplicativo de anotações, eu tenho o papel e caneta também, então eu uso essas duas formas de anotar. E conforme você vai anotando, você vai deixando a sua mente mais aliviada e não saturada de informações, de perguntas que às vezes você não vai conseguir processar tudo e aproveitar o potencial das perguntas. Então, se você anotar, você começa a registrar os seus pensamentos, que é o primeiro passo, fazer perguntas, anotar problemas. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo uma forma de organizar esse pensamento e você vai poder então consultar essas anotações sempre que necessário para você conseguir se direcionar de uma forma mais organizada para a conclusão de objetivos e metas, a conclusão do seu plano de ação conforme o seu propósito de vida, pensando em processo, né? Sequências lógicas de perguntas. Então, aí você vai conseguir mais resultados com isso. O hábito de anotar. Aliás, falando em anotação, essa comunidade que eu estou construindo aqui no YouTube e em outras redes sociais também é no sentido de ajudar você a aprender algumas coisas para transcender os limites do seu pensamento, e é muito importante o hábito de anotar e olhar, principalmente aqui o YouTube, não só os vídeos aqui do canal, mas como vídeos de outros canais também,
tudo isso como uma universidade, onde você olha esses vídeos, essas aulas, do ponto de vista de aprendiz. Você aprende com os criadores de conteúdo, você aprende com os vídeos e, como se você tivesse realmente uma faculdade, uma universidade, você faz anotações, você faz perguntas, você se comunica com esses criadores de conteúdo e aí você vai trazer ainda mais poder para o seu hábito de anotar. Por isso é muito importante que você se inscreva aqui no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e também que você comente aqui com as suas experiências, com as suas perguntas, trazendo mais riqueza para o debate, para esses assuntos que eu trato aqui no canal. Espero que essa aula tenha sido relevante para você. Um grande abraço e muito sucesso!